Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso papo sobre política de frotas com o Sérgio Bairros. Sérgio, me fala então assim, quais são as principais dificuldades que os gestores encontram na hora de elaborar a política de frota? Bom, primeiramente, aqui eu dividiria em duas partes, na verdade, né? Primeiro seriam os stakeholders, seriam as partes envolvidas no processo, né, de elaboração. Primeiramente, o próprio gestor de frotas, que muitas vezes não tem o conhecimento do real benefício que uma política de frotas pode trazer para dentro do departamento, para a empresa e até mesmo para ele como gestor, né? Ou às então vezes não até faz. Tem, mas tem um pouco de medo de começar, medo. Porque tem que envolver outras áreas. Exato, e é documento, né? E é documento, é algo que foge um pouco do conceito do dia a dia de gestão e tal. A gente é acostumado muito a apagar incêndio, trabalha em cima do urgente e às vezes esquece o importante, né? Por isso que eu falei inicialmente da questão do elevar, né, a gestão de frotas do operacional para o estratégico, né? Porque quando você apaga incêndio, enquanto você cuida do urgente, você está deixando o importante de lado. Eu colocaria a política de frotas como sendo algo importante, né? Então, mas às vezes por ser importante e não urgente, acaba ficando de lado. Acho que até essa questão que a gente colocou, que está tudo na cabeça do gestor, acaba que ele acha que não tenha tanta necessidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Já sei, já faço, para que colocar no papel? Já está funcionando, né? Não, mas a questão é justamente o que pode ser melhorado, né? Não é a questão está funcionando bem ou não. Acho que nada é tão bom que não possa ser trabalhado e melhorado, principalmente nesse sentido de gestão, né? Voltando, então, à questão das dificuldades e as falhas cometidas aí na parte de elaboração, uma dificuldade ainda dentro das partes envolvidas, muitas vezes são departamentos jurídicos que devem estar envolvidos no processo, que são muito conservadores. Então, você tem uma certa dificuldade, né, em dar andamento no processo de elaboração dessa política, devido a esse departamento ser conservador ao extremo, né? E, claro, aí isso são falhas de departamentos envolvidos, mas a gente tem falhas processuais, né, que seriam o quê? É o conteúdo da política de frota. Aí é onde a grande maioria peca, né? Começo a falar disso a partir da definição de responsabilidades, né? Você tem veículos dentro da empresa que são de uso individual, que isso sempre vai para a política de frota, né? Então, beleza, o João, ele possui um veículo e é responsável por aquele veículo. Porém, nesse caso específico é muito fácil de tratar, né? Porém, no caso de uso coletivo, muitas vezes o veículo a categoria de uso desse veículo é esquecida, né? Então, quando o veículo é de uso coletivo, você precisa mensurar de quem é a responsabilidade pelo uso, de quem é a responsabilidade pela guarda, e muitas vezes fica de lado essa tratativa. Acaba se tratando tudo como uso individual. Como de uso individual. E aí você não vai ter eficiência na hora de aplicar e principalmente na hora de cobrar, né? No caso de um departamento, se acontece alguma coisa com uma pessoa do departamento, quem que vai ser? Quem responde, né? A nível de documento, você não tem uma pessoa, você não tem respaldo legal para cobrar do usuário, né? Por quê? Porque quem assinou o documento muitas vezes foi o gestor de área e quem utilizava daquele veículo não era o gestor de área. Então, deve-se ter esse cuidado para determinar as responsabilidades também, né? Então, quando a gente fala de uso coletivo, a gente está falando de departamento, a gente está falando de filial, né? E muitas vezes de veículo de uso corporativo, né? Então, precisa também se tomar o cuidado de determinar como vai se controlar, né, a liberação, o retorno desses veículos. Para quê? Para que você tenha um respaldo legal na hora de cobrar, né, do fulano ou do ciclano a responsabilidade sobre o uso, principalmente. A responsabilidade de guarda desse veículo, ele fica sobre o encargo de quem recebeu esse veículo, do gestor de área, geralmente, né, ou do departamento, ou da filial, ou mesmo daquele setor específico e assim por diante, né? Então, outra falha também relacionada à parte de perfil é o que? Existem veículos que são destinados, melhor falando, né, ao uso da operação,
ao uso do trabalho, né? E outros veículos são cedidos pela empresa como carro-benefício, assim chamando, né? Que são para cargos de altos executivos e assim por diante. Então é importante se determinar na política de frota, e muitas vezes isso fica de fora, quais são as tratativas para um caso e quais são as tratativas para o segundo caso. Por quê? Porque na prática é diferente, então também no documento deve ser tratado de maneira diferenciada, né? Outra falha também que é cometida muitas vezes é o quê? É você não determinar o perfil do veículo para cada tipo de atividade, né? E com isso, o que eu faço determinando, falando agora do lado do fazer e do não fazer? Se eu determinar o tipo de veículo para atividade, eu consigo, na verdade, evitar muito conflito, principalmente com a questão do que? Não, eu quero um carro hatch, eu quero uma picape, eu quero um carro sedã. Não, depende da atividade que você desenvolve, da necessidade que a empresa pré-determinou, vai ser cedido um veículo específico, ano, modelo e assim por diante, né? Então está pré-determinado isso também na política de frotas, né? Evita conflitos, né? Eu imagino que assim, gerenciar uma frota que seja de 50 veículos é uma coisa, uma frota com 300 e ainda cada um num canto específico com 1000 veículos, deve ser muito difícil. É muito difícil, por isso se torna tão importante a política de frotas. Por quê? Porque quanto mais você pulveriza essa frota, maior a tua dificuldade de gestão, porque você depende de pessoas, né? Na verdade, a gente fala de gestão de frotas aqui, mas na verdade o conceito é mais gestão de pessoas mesmo, né? Porque você depende de pessoas para tudo, né? Então, e é preciso se determinar o quê? Os limites, né, de uso, principalmente desses veículos. Por isso, a gente envolve departamento de gestão e usuário, né? É de responsabilidade dos dois, né, estarem cientes da política de frota e estar acompanhando e cobrando, né, a partir dela qualquer irregularidade ou a questão de uso normal também. Tem que se dar a partir da política de frotas, né? Legal. E a questão de renovação de frota, Sérgio? Isso entra dentro de política de frotas? Não entra? Olha, isso é um ponto interessante a ser tratado, né? Existem muitas consultorias e algumas empresas também que defendem, né, que você deve determinar a renovação dentro da política de frota. Eu tenho um pensamento contrário, totalmente contrário, né? Que a partir do momento que você trava isso dentro de uma política de frotas, você está tirando a tua flexibilidade, está limitando a tua flexibilidade de estratégia, principalmente comercial, né? Por quê? Quando você mobiliza uma frota ou renova, você determina que aquele veículo vai ter uma vida útil dentro da empresa de 2 anos ou de 120 mil quilômetros e assim por diante. Porém, né, o usuário ele vai estar lá esperando para que o veículo dele seja renovado nesses 120 mil quilômetros ou nesses 2 anos. Porém, estrategicamente para a empresa, quando está se aproximando ali de 2 anos, usando como exemplo, pode ser que ela verifique que não é o momento ideal, né, falando de mercado agora, que não é o momento ideal para se fazer a renovação, né? Mas a partir do momento que ela estabeleceu isso dentro da política de frota, ela criou expectativa lá para o usuário, né? Aí você tem guerra de conflito, tem um conflito de interesses, né? Por quê? Porque se você está cobrando do usuário que ele cumpra com tudo que esteja dentro da política de frota, você, como departamento de gestão de frotas, não está cumprindo com o que está dentro da política de frotas que você desenvolveu, né? E a gente está falando de mudança cultural, né, dentro da empresa. Então, o primeiro interessado em fazer o negócio da maneira correta deve ser o departamento de gestão de frotas. Então, eu acho interessante você evitar esse conflito de interesses dentro da gestão, né, e não colocar isso, então, em política de frotas. Ou seja, você não limitar, né, a tua flexibilidade de negociação, a tua flexibilidade estratégica dentro da política de frotas, né? Certo. Outro ponto que para mim é uma dúvida é na questão de frota própria e frota terceirizada. Você pode ter uma política para gerenciar tanto uma frota própria quanto a frota terceira? Isso mesmo, isso indifere, na verdade. Hoje a gente tem empresas que têm frota 100% locada, algumas empresas ainda têm a frota 100% própria, outras têm frota mista. O que vai mudar o quê? É a tratativa, né, justamente dos procedimentos, das ferramentas que você utiliza num caso e em outro, né? Isso deve ser trazido, como você tem algo na prática, deve ser trazido para dentro da política. Então, dependendo de cada empresa, quando a gente falava de particularidades, é justamente isso que a gente
precisa tomar o cuidado. Ah, não, porra, eu tenho frota mista, então eu tenho que dar tratativa para carros locados e carros próprios, de maneira diferente. Ou minha frota é 100% locada, eu vou trazer a tratativa de uma forma, já informando lá o saque da locadora, direto para o usuário, em caso de sinistro, o como eu aciono a empresa, ou como eu aciono a locadora, ou como aciono a seguradora, que é contratada ou não pela seguradora, ou seja, manutenção que na grande maioria das vezes, quando é contratado através de locação, o veículo é de responsabilidade da locadora. Então, é o quê? É você determinar a forma de uso daquele veículo, né? Então, a partir do momento que você tem isso pré-determinado na prática, você transferir de uma maneira fidedigna para dentro do papel, você não vai ter problema. Mas pode ser aplicado tanto em um caso como em outro. Sérgio, conta pra gente então quais são os resultados que um gestor de frota pode obter com a implantação da política de frota. Esse é o ponto interessante, né? Porque fazer se não me retorna nada. E aí que é o ponto bacana da política de frotas, por ser algo de fácil aplicação, falando assim, é um ótimo investimento, tanto de tempo do gestor, né? E recurso para investimento é basicamente zero para você ter uma política aplicada e eu digo efetiva dentro de uma empresa, né? Então, quais seriam os retornos? Aqui vamos dividir em duas categorias de retorno, que seria o quantitativo e o qualitativo, né? Seria custo e nível de serviço. A nível quantitativo, então, assim falando, tudo que se refere a itens de reposição, combustível, a própria manutenção do veículo, pneus e assim por diante. Quando você pré-estabelece regras, né, sobre o uso, automaticamente o teu custo com isso, o teu custo operacional, ele reduz significativamente, né? Isso é visível numa gestão de frotas, né? E, em segundo momento, a própria equipe, né, de gestão de frotas, ela pode ser otimizada de uma maneira significativa quando você tem tudo regrado. Porque, anteriormente, a política, muitas vezes, o gestor acaba tratando o quê? Ele trata toda a informação, né? Ele trata tudo como exceção. Por quê? Porque você não tem nada documentado. Então, a equipe está lá louca trabalhando, né? E o resultado muitas vezes não é eficiente, né? Então, quando você tem uma política bem definida e bem aplicada, né, e efetiva, a própria equipe ela pode ser otimizada, reduzindo o custo, né? E muitas vezes dando foco em outros itens de maior relevância, né? Então, você vai tratar o quê? Você vai tratar a exceção, né? Você vai tratar a exceção. O que fugir da regra, eu lá e trato, né? No mais, está tudo bonitinho, né, pré-estabelecido e funcionando bem, né? Então, esses são itens mais relacionados à parte de custeio, então, a nível mais quantitativo. Ainda temos um item que fica entre quantitativo e qualitativo, que é a parte de reembolso de multas e avarias, que é muito interessante para a empresa, porque ela tem um respaldo legal agora para poder, então, fazer essas cobranças e que isso também não venha, de alguma forma, ser afetado futuramente, né? Ela vai ter essa garantia jurídica, né, de que isso vai ser bem feito, né, vai ser cobrado e isso não vai retornar de uma maneira negativa para ela, né? E isso, então, tem dois pontos interessantes. A questão do custo, que você tem esse reembolso, e principalmente, a partir do momento quando você começa a fazer a cobrança de maneira devida, você evita que aquilo aconteça. Né? Diminui a quantidade. Diminui a quantidade significativamente, né? Às vezes, a gente como ser humano, infelizmente, ainda precisa sentir no bolso, né? Só muda quando sente no bolso. Exato. Né? Então, você tendo aderência, automaticamente o número de multas vai diminuir, e existindo uma multa de responsabilidade do condutor e você dando a devida tratativa de cobrança, uma avaria de responsabilidade do condutor e você dando a devida tratativa, né, com certeza isso tende a diminuir de maneira significativa. E aí outros itens relacionados à parte de uso do veículo, a questão de desvio de conduta, principalmente. Se você regrou aquilo que o veículo não deve ser usado para fim particular, você tem condições de cobrar do usuário se acaso ele fizer, né? Anteriormente não. Por quê? Porque se ele usou, beleza, está errado, vai ser discutido, a respeito vai ser discutido. Mas qual é a penalidade para isso, né? Então, deve ser determinado na política de frota, claro, né, essa política de penalidades que a gente comentou anteriormente, né? E você tem respaldo para cobrança. Então, em resumo geral, né, o que você vai ter? Você vai ter eficiência, né, e praticidade na gestão da tua frota como um todo, né? Que isso eu acho que é o ponto principal, né? É você ter eficiência nos processos internos. E uma mudança de cultura, acho que também entra dentro desses resultados, né? Sim, sem dúvida alguma. Os motoristas acabam dirigindo mais prudentemente. Olha, o principal interessado, por mais que
não pareça, e muitas vezes o próprio usuário não tenha essa consciência, o principal interessado da política de frotas é o usuário. O usuário. Por quê? Porque a gente não falou aqui da política de segurança, né? Que deve constar dentro da política de frotas, ou seja, você delimitar a questão de velocidade, a questão do uso do veículo, automaticamente você não está cuidando só do ativo. A gente fala de um ponto importante, por mais que seja maçante, tanto que se fale, mas a gente não dá a devida atenção, que é o quê? O cuidado com a vida, né, do usuário. Então, muitas vezes, se você deixa livre, tem usuário lá andando a 160 km por hora, 140, 120, não importa, está acima do que é permitido por lei, e às vezes ele não tem aquela consciência de que aquela rodovia que está limitada a 80 km por hora, tem um porquê, tem toda uma engenharia por trás daquilo, né, e está se colocando em risco a andar, então, acima do limite pré-estabelecido. Então, a partir do momento que você regra isso e você cobra isso de alguma forma, e existe N meios hoje tecnológicos para se cobrar, de fato, principalmente a questão de velocidade, né, para que não seja ultrapassados os limites, primeiro que você começa a cobrar isso, né, eu digo por experiência, a gente comentava anteriormente, teve motoristas que vêm relatos e falam assim, poxa, hoje, estabelecendo a regra aqui de limite de velocidade, meu carro eu pego e não consigo mais dirigir acima de 80 km por hora. Né? Ótimo, a empresa atingiu o objetivo. Né? A empresa atingiu o objetivo. É comportamental, é cultural. Né? Isso se dá com o tempo, não é do dia para a noite. Né? Mas é interessante por quê? Porque inicialmente talvez o usuário fale, não vou conseguir atender minha demanda. Né? Muitas vezes ele tem que adequar, mas não é no pé, não é através do acelerar um pouquinho mais, do andar um pouquinho mais, que vai salvar ninguém. Muito pelo contrário. Corre-se o risco, às vezes, de nem chegar no destino. Né? Então, nesse sentido, é importante que o usuário tenha consciência que o principal beneficiado da política de frotas é ele mesmo. Né? E a empresa, por si só, também tem todo esse retorno, todo esse respaldo, né? E acaba regrando, por si só, toda a atividade, né, de gestão de frota leve. Né? Certo. E a gente está falando, eu vou bem no ponto que eu estou aqui há um tempo pensando. A gente falou bastante de política de frota voltada para a frota leve. E na frota pesada, Sérgio? Sim. Tem como implantar política de frota? Sim. Por que a gente trata tanto, então, de política de frotas leve, né, e não de pesado? Se a gente buscasse há 2 anos atrás, né, na intranet, modelos de gestão de frota, modelos de política de gestão de frota, você ia encontrar 1 ou 2 modelinhos, né, modestos, né, para de repente usar como exemplo. Se você fizer essa mesma busca hoje, você vai encontrar N modelos, roteiros lá quase prontos de política, te indicando qual é o caminho a ser seguido e assim por diante. Como a gente comentou antes, não existe modelo pronto, mas é sempre interessante buscar esses cases, esses roteiros, essas dicas, né? Então existe N, vamos chamar assim de modelos, né, pré-definidos que podem ser adaptados para a empresa, mas todos baseados em gestão de frota leve, né? Que é onde está o maior número de veículos dentro das empresas, né? Então, é difícil você encontrar uma empresa com um número de veículos, uma frota de veículos pesado com um número superior de 100 veículos, 500 veículos ou 1.000 veículos. Enquanto empresas de frota leve com esse número de veículos são muitas, né? Então, por isso está mais difundido. Justamente falado, quanto mais pulverizado, mais dificulta a gestão. Então, você tendo bem definido uma política, né, de gestão, né, dessa frota, fica mais fácil de você fazer as tratativas. Na frota pesada, propriamente dito, é possível aplicar a política de gestão de frotas? Sim, sem dúvida alguma. E o detalhe interessante, a aplicação da política de frotas na frota pesada, ela é mais facilitada. Mas por quê? Quando você tem a aplicação da política de gestão de frotas na frota leve, você está tratando do quê? É responsabilidade do Departamento de Gestão de Frotas o cuidado do veículo. Porém, ele está sendo cedido a um usuário final que é de responsabilidade de um outro departamento. Então, você envolve N departamentos. Né? Enquanto, quando a gente trabalha da gestão de frota pesada, falando de política, você está relacionando o quê? O veículo é de responsabilidade do departamento de gestão de frotas. O motorista, nesse caso específico, o usuário,
que é o motorista, ele também é de responsabilidade do Departamento de Gestão de Frotas. Então, está tudo dentro de casa, né? Então, por fim, você acaba tendo uma aplicação de maneira facilitada, um retorno mais rápido e um detalhe interessante. Apesar do número de veículos, geralmente, das frotas serem menor, mas o retorno, principalmente quantitativo, ele é muito maior do que da frota leve. Então, assim, é interessante, já que a gente se volte, falando como gestor de frotas agora, é interessante que a gente se volte a nível de quê? A nível de pensar, não posso aplicar, de repente, uma política de gestão de frotas dentro da minha frota pesada? Sim, é possível. E pode ter certeza que o retorno vai ser significativo em curto tempo. Sérgio, obrigada pela sua participação. Nosso papo foi muito legal, foi muito produtivo. Espero que você tenha gostado também. Obrigado, Ana Paula. Sem dúvida, eu quem agradeço, ok? E precisando, pode contar conosco sempre. Tá certo, obrigada. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber as nossas novidades. Curtam também o nosso vídeo. E a gente se vê aí no próximo O Papo é Logística.